Agora a gente começa o nosso primeiro plano para você. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Primeiro plano no ar com o seu cardápio político de todas as tardes. Vamos aos destaques de hoje. Procurador da República pede que o governo do estado adote medidas mais restritivas no período do carnaval para evitar o aumento dos casos de Covid-19. Presidente do Conselho Regional de Medicina diz que furar fila da vacina deve ser caso de polícia. Ministério Público recomenda que promotores do estado investiguem possíveis casos de pessoas que tenham tomado a vacina irregularmente. Sobe para 17 o número de pacientes vindos do Amazonas internados no Hospital Universitário de João Pessoa. Hoje é Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Sobre esse assunto, eu converso aqui no estúdio com o professor Carlos André Cavalcante, do Departamento de Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba. Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021, primeiro plano no ar. Mais uma vez, boa tarde, obrigado a você pela audiência, obrigado a você pela companhia. Ficamos juntos até 1h40, falando de política, falando de economia, os assuntos que interessam a você e que interferem na nossa vida. Olha, o primeiro plano começa falando sobre carnaval, mas nada de festa. Ontem, os Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho e a Secretaria Estadual de Saúde se reuniram para debater o assunto e dar continuidade ao acompanhamento das medidas implementadas no combate à Covid-19 na Paraíba. O procurador da República, Guilherme Ferraz, pediu que o governo do estado adote medidas mais restritivas no período do carnaval para evitar aglomerações e o aumento dos casos de Covid-19 na Paraíba. Ele gravou um vídeo fazendo as recomendações. Acompanhe. Os Ministérios Públicos estão acompanhando, junto às autoridades estaduais e municipais, a implementação do Plano Nacional de Imunização no estado da Paraíba, orientando a população que devem ser seguidas as regras de prioridade que foram estabelecidas no atual momento, sendo que eventuais descumprimentos ou desvios na aplicação dessas vacinas podem caracterizar, inclusive, improbidade administrativa ou mesmo crime, e devem, assim, ser denunciados aos órgãos competentes do Ministério Público. Além disso, estamos averiguando os estoques de oxigênio disponíveis no estado para que se evite situações de crise, de desabastecimento, como lamentavelmente nós vimos no estado do Amazonas. Não há motivo para preocupação no atual momento, mas estamos atuando de modo preventivo junto às autoridades sanitárias do estado. E uma outra recomendação que surgiu nesse encontro foi o cancelamento, uma sugestão de cancelamento do ponto facultativo do carnaval aqui na Paraíba. Procurada pela nossa produção, a Secretaria Estadual de Saúde, por meio da assessoria, informou que o secretário Geraldo Medeiros não vai se pronunciar no momento e sim aguardar o posicionamento do governo do estado, que deve publicar um decreto sobre as restrições no período carnavalesco. É bom lembrar que segunda-feira, em entrevista concedida a mim e a Oscar Neto, na Rádio Band News FM Manaíra, o governador João Azevedo revelou que está estudando a possibilidade, sim, de cancelar o ponto facultativo. Não vejo outra saída, não vejo outra alternativa. Não vai ter festa, não vai ter carnaval. Ah, Cacá, mas tem um feriado para o pessoal descansar. Bom, um ano só. O problema é que a galera aproveita para aglomerar, aproveita para se amontoar, vai para a praia, aluga casa e tal. Então, não é o momento para aglomerar, não é o momento para festejar, não é o momento para pular carnaval. Então, é um ano só. Ano que vem, tudo volta ao normal. Um ano a mais, um ano a menos, não vai matar ninguém. Olha, ontem a gente falou aqui do prefeito de Pombal, que também é médico, e que está sendo investigado pelo Ministério Público por ter furado a fila e tomado a vacina da Covid-19. Hoje pela manhã, em entrevista também na Rádio Band News FM, o presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, Dr. Roberto Magliano, disse que esses prefeitos que furaram a fila, esses médicos prefeitos que furaram a fila, devem ser investigados, porque esse tipo de prática é caso de polícia. Vamos ouvir. Qualquer cidadão que fure a fila, qualquer cidadão que queira passar pelo acostamento, qualquer cidadão que queira levar vantagem em tudo, né, dar uma de sabido e usar do jeitinho brasileiro, deve ser absolutamente coibido nas suas intenções. E é preciso que nós entendamos que a vacina, que parece ser a melhor solução no enfrentamento dessa ameaça mundial, ela, como veio para nós em quantidade pequena, ela tem que ser dada, respeitados os critérios de prioridade vacinal estabelecidos pela autoridade
sanitária máxima do Estado, que é a Secretaria de Saúde. E essas prioridades, elas têm que ser cumpridas. E quem não cumpre, Cacá, merece ser fortemente punidos. Para mim, caso para a polícia, eu espero que o Ministério Público haja e fortemente contra isso. E no caso específico do Conselho de Medicina, se algum médico exerceu a profissão de maneira indevida, ele pode estar realmente, digamos assim, infringido ao Código de Ética Médica e está passivo também de ser punido pela nossa autarquia. Tá certíssimo, tá certíssimo. Não tem a fila, não tem a ordem de prioridade estabelecida? Para que tá furando fila? E tem gestor aí que nem médico também furando fila. A gente trouxe o caso da prefeita de Belém, que não é médica, é empresária, que furou a fila, tomou a vacina. Eu vou além, viu? Eu acho que deveria ser passível até, no caso de prefeito, no caso de detentor de cargo público, perda do mandato ou exoneração sumária do cargo, no caso de cargos comissionados. É inadmissível, é brincar com a população. Já tem pouca vacina, as vacinas poucas que chegam são destinadas apenas aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, depois são os demais profissionais de saúde, e aí vem a galera. Eu estava ouvindo hoje pela manhã também na Rádio Band News, o secretário de Saúde de Campina Grande, Felipe Reu, dizendo que tinha político ligando para ele: ei, me quebra um galinho aqui, libera uma vacina para mim. Isso é falta de respeito, isso é sacanagem com o povo. E aí, com essa repercussão do Festival do Fura-Fila aqui na Paraíba, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Francisco Seráfico, fez um pedido para que promotores em todas as regiões procurem investigar os procedimentos de vacinação com suspeita de irregularidades. Vamos ver. Em razão das diversas denúncias de irregularidades na quebra de ordem de prioridade do planejamento de vacinação estabelecido tanto pelo Ministério da Saúde como pelo Estado da Paraíba, nós expedimos essa recomendação, junto com a Corregedoria Geral do Ministério Público, a todos os promotores de justiça do Estado da Paraíba. E essa recomendação, justamente, o objetivo é que os promotores possam apurar, diligenciar sobre esse processo de vacinação, exigindo dos gestores a transparência, a divulgação desses dados, acionando os conselhos municipais de saúde, para tornar transparente e evitar qualquer irregularidade nesse processo de vacinação, porque, em nossa visão, a quebra da ordem de prioridade pode configurar por parte do gestor, seja do prefeito, seja do secretário municipal, a quebra do princípio da eficiência, da moralidade, da impessoalidade e ocasionar uma possível ocorrência de uma improbidade administrativa. Por isso, nós também nos direcionamos à população, no sentido de que, caso haja alguma notícia de irregularidade, que procure o Ministério Público Local, procure a ouvidoria e faça denúncia para que esses fatos possam ser devidamente apurados e esclarecidos. E lembrando que existem 8 municípios paraibanos que já estão sendo monitorados, já estão aí na mira do Ministério Público, com procedimentos administrativos instaurados para acompanhar esse processo de vacinação contra a Covid-19. São eles: Bahia, Campina Grande, São Bento, Paulista, Pombal, Solânia, Arara e Cacerengue. Por enquanto, os promotores estão acompanhando a vacinação de uma forma geral e estão vendo se estão cumprindo aí os critérios de grupos prioritários da vacina. Inclusive, um documento foi enviado aos prefeitos desses municípios para que eles adotem as providências de modo a obedecer e a cumprir à risca o Plano Nacional de Vacinação. Olha, sobe para 17 o número de pacientes transferidos do Amazonas para o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, em João Pessoa, para o tratamento da Covid-19. 14 pacientes estão na enfermaria e 3 na UTI. O hospital recebeu 15 pacientes no último domingo. 2 parentes que estavam acompanhando foram diagnosticados com a doença. De acordo com a assessoria do HU, esses 2 seguem em estado estável na enfermaria da unidade. E governadores de todo o Brasil se mobilizam para pressionar o governo federal para manter o diálogo com a China, para garantir a aquisição dos insumos e evitar que a produção de vacinas contra a Covid-19 no Brasil seja suspensa. De Brasília, Fernanda Martinelli tem as informações. Com a notícia de uma possível suspensão da produção de vacinas contra a Covid-19 no Brasil, por causa do IFA, ingrediente farmacêutico ativo, principal matéria-prima para a composição das doses, que é importado por países como China e Índia, várias autoridades já começaram a se mobilizar com o propósito de que a campanha de imunização não seja interrompida no país. O primeiro a buscar soluções foi o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, que esteve em reunião com o embaixador chinês Yang Waming. De acordo com o parlamentar,
o diplomata descartou possíveis obstáculos políticos como motivo para o atraso do envio de insumos para a produção das doses. Preocupados com a continuidade do cronograma de imunização, os governadores se reuniram e elaboraram uma carta que foi enviada ao presidente da República, Jair Bolsonaro, solicitando um diálogo diplomático entre o governo federal e os países provedores dos insumos. No documento, os administradores estaduais ressaltam a importância da continuidade da imunização nos municípios brasileiros. O coordenador do consórcio de governadores, Wellington Dias, falou sobre a entrega do ofício. Que o presidente da República, com toda a diplomacia brasileira, e também juntos estaremos, governadores do Brasil, estamos conclamando também líderes do Congresso Nacional, do Judiciário, ex-presidentes, quem puder ajudar, para que a gente possa ter esse diálogo com o governo da China, da Índia, da Rússia, para garantir que o Brasil tenha a garantia do cumprimento do cronograma para a entrega do IFA, as condições de vacina, tanto da AstraZeneca, vacinas da Coronavac, como da Sputnik. Neste momento, temos que pensar todos juntos, independente das diferenças, no povo brasileiro, salvar vidas. Após o envio da carta dos governadores, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu em uma videoconferência com o embaixador da China no Brasil. De acordo com a mensagem da embaixada publicada em uma rede social, eles conversaram sobre uma cooperação antiepidêmica e as vacinas contra a Covid-19, visando garantir a chegada dos insumos ao país. Quem também conversou com o embaixador da China aqui no Brasil foi o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E nessa conversa ficou alguma coisa mais ou menos esclarecida, no sentido que o problema entre Brasil e China não é nada questão diplomática, não é nenhuma questão diplomática, é realmente questão de que não tem o insumo para todo mundo, e aí torcer para que isso se resolva o quanto antes, para que a gente não fique com um plano de vacinação interrompido. A gente esperou tanto pela chegada da vacina, a gente começou a vacinar depois de vários países, 50 ou 60 países começaram a vacinar antes do Brasil, e a gente fica sem vacina. Então, vamos torcer aí para que a gente continue recebendo as doses e a gente possa se livrar cada vez mais rápido desta porcaria chamada coronavírus. Olha, até ontem já haviam sido vacinados, inclusive, 3.103 profissionais de saúde somente aqui em João Pessoa. Eu tenho a repórter Juliana Teixeira ao vivo que vai trazer mais informações para a gente nesta tarde. É você, Ju. Boa tarde. Oi, Cacá. Boa tarde. Pois é, o cronograma de vacinação dos profissionais da saúde segue esta quinta-feira com a vacinação dos profissionais que trabalham aí no Hospital Lauro Vanderlei, no HU, né, na Universidade Federal da Paraíba, nas UPAs Bancários, Cruz das Armas, Valentina e Oceania, além do SAMU, também começou ontem e continuam ainda amanhã, hoje e amanhã, a Maternidade Frei Damião, a Apivida, o Memorial São Francisco e o Hospital Nossa Senhora das Neves. João Pessoa recebeu pouco mais de 15 mil doses da vacina contra a Covid-19 e os outros municípios, principais municípios aqui do estado, também receberam doses, a contar aí de acordo com o quantitativo de profissionais da saúde, né? Então, muita gente se pergunta, né, se você é morador aí da cidade de Bahia, por exemplo. Bahia recebeu 1.338 doses da vacina, Cabedelo recebeu menos, 854 doses, Cajazeiras, 817 doses, Campina Grande, 4.194 doses, o Conde, 263 doses, João Pessoa, né, como eu falei, 15.191 doses, Patos, 1.517 doses, Santa Rita, 1.796 doses e Souza, 1.090 doses. Para você ver como são poucas, né, doses para cada um desses municípios. Essas doses vão garantir aí a primeira e a segunda etapa da vacinação dessas pessoas, né? A primeira e a segunda dose da vacinação contra a Covid-19. Cacá. Pois é, Juliana, é tão pouca dose que está chegando, foram tão poucas doses que foram distribuídas, e aí o pessoal ainda insiste, principalmente gestores públicos que deveriam dar o exemplo. Na verdade, eles querem dar o exemplo de que estão tomando a vacina e que a vacina é bacana, mas o momento é de dar o exemplo de dizer que não deve furar fila. O exemplo que deve ser dado é esse, né, Ju?
Cacá, a primeira previsão que tinha era que as doses bastariam até para atingir mais idosos, né? Os idosos que não estão institucionalizados, mais profissionais da área de saúde, mas até os profissionais da área da saúde, né, ficaram bastante prejudicados, porque não teve dose para todos eles, só 34% dos que atuam hoje atendendo pessoas, até em hospitais, né, mas se o hospital não é referência para o tratamento, talvez não receba. Então, é preciso lançar a mão da consciência aí nesse momento, né, o que a gente precisa é de bom exemplo, e bom exemplo, tudo bem, vai ser vacinar, você auxiliar, é você conscientizar a respeito da importância da vacina, mas tomar a vacina somente na sua hora, né? Verdade, Juliana, obrigado pelas informações. Olha, uma curiosidade com relação à questão das vacinas. O prefeito de São José de Princesas, Juliano Diniz de Moraes, conhecido lá como Juliano Matuto, ele não quis esperar pelo governo federal e ele enviou um ofício no último dia 11 de janeiro, diretamente para o Instituto Butantan, em ofício endereçado ao diretor do Instituto, Dr. Dimas Covas, com a intenção, com o objetivo de celebrar um protocolo de intenções junto ao Instituto Butantan para a compra de vacinas. O prefeito de São José de Princesa, detalhe, o município não recebeu nem 25 doses da vacina. E aí o prefeito quer comprar as doses por conta própria, não quer esperar o governo federal adquirir, mas o problema é que está faltando dose, está faltando até o ingrediente, o principal ingrediente, o IFA, né, o ingrediente farmacêutico ativo para a produção até das doses aqui no Brasil. É isso, cada um querendo resolver como pode, como dá. Pelo menos as boas intenções o prefeito está tendo. Vamos atualizar os números da pandemia? Coloca o boletim na tela, por favor. Pandemia que tem na Paraíba registrados ontem 1.272 novos casos de Covid-19. Morreram 14 pessoas nas últimas... foram 14 mortes confirmadas entre terça-feira e ontem, sendo que 14 de fato, 14 mortes, sendo 13 de fato nas últimas 24 horas. 179.353 pessoas já contraíram a Covid-19, 138.664 se recuperaram, 3.926 morreram. A ocupação total de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 56%. Na região metropolitana de João Pessoa, 53% dos leitos para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, 59% e no Sertão, 58%. Olha só, o Sindicato dos Bancários realizou uma mobilização na manhã de hoje nas agências do Banco do Brasil aqui na capital. Os funcionários vão parar as atividades no dia 29 em protesto contra as 5.000 demissões voluntárias anunciadas e o fechamento de agências em todo o país. Juliana Teixeira acompanhou. Hoje acontece mais um dia de mobilização dos funcionários contra o plano de reestruturação do Banco do Brasil. Vou conversar com o Lyndon Johnson, que é o presidente do sindicato. Presidente, é uma agenda intensa de protestos e mobilizações para tentar mobilizar a sociedade a respeito desse assunto e também o próprio governo federal. É verdade, nós estamos indignados com a falta de transparência por parte do Banco do Brasil, por parte do governo federal, que nós coloca essa reestruturação do banco, que para mim não é reestruturação, é um desmonte do Banco do Brasil, com fechamento de agências, com retirada de gratificações de caixas, que é um absurdo você atender como caixa e não receber sua gratificação de caixa. A questão do fechamento também de postos de atendimento no interior. Essas cidades pequenas do interior vão sofrer também com a falta de posto de atendimento, com a falta de agências. Isso é um absurdo o que é que o banco está fazendo com a gente. Não está tendo transparência, não quer diálogo, não quer conversar. E nós estamos mobilizados hoje aqui, estamos com uma mobilização permanente, todos os caixas, todos os funcionários do Banco do Brasil contra essa postura desse governo. Nós vamos continuar com essa mobilização para o dia 29, fazer uma paralisação de 24 horas e mostrar para a sociedade como é ruim estar sem o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil é um patrimônio público, patrimônio do povo brasileiro, e nós estamos colocando para a população
que a gente pode perder o Banco do Brasil, pode perder o Banco do Brasil, a importância do Banco do Brasil para a população brasileira. Vamos ficar atentos, vamos colocar para vocês o que nós estamos sofrendo com essa política desse governo federal. Agora, essa mobilização, ela pode se tornar uma greve geral? E como é que andam as negociações, as conversas com a direção do banco? Nós estamos tentando negociação com o banco não tem nenhum avanço nas negociações, a comissão de empresa, o Comando Nacional está tentando abrir diálogo com o banco a nível nacional, essa mobilização é nacional e o banco não está abrindo o diálogo até agora, o negócio não tem transparência, é falta de transparência mesmo que está fazendo. Nós estamos fazendo essa paralisação no dia 29, é o dia 24 horas, fechamento das agências e podemos colocar, a próxima mobilização pode ser até uma greve por tempo indeterminado, vamos depender do diálogo do banco, se o banco vai conversar com a gente, mas nós vamos estar mobilizados, falamos já com os políticos, com os deputados, a importância do Banco do Brasil como um banco de fomento, um banco de atendimento à agricultura, um banco de atendimento ao microempresário. Hora de entrevista aqui no Primeiro Plano. Hoje, dia 21 de janeiro, é Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E uma das principais ferramentas nessa luta é o combate à desinformação. Afinal de contas, somente por meio do conhecimento é possível vencer o preconceito e garantir a liberdade de culto, conforme previsto na Constituição de 1988. Sobre esse assunto, eu converso a partir de agora aqui no estúdio com o professor Carlos André Cavalcante, ele que é do Departamento de Ciências de Religiões da Universidade Federal da Paraíba. Professor, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Primeiro Plano. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Boa tarde, Cacá. Uma satisfação enorme voltar aqui a essa casa e falar com os telespectadores. Vamos lá. Professor, desinformação que gera preconceito. Sim. Além dessa desinformação, qual é o principal obstáculo hoje nesse combate, nessa luta contra a intolerância religiosa? Olha, já que o assunto vacina está sendo muito falado no Brasil e a escassez de vacina também está sendo muito falada, eu faço uma imagem para facilitar a compreensão. A intolerância religiosa precisa de uma vacina simbólica, uma vacina espiritual, uma vacina que está dentro de você, não depende da presidência da República, portanto não vai faltar. Uma vacina que vem de dentro do cidadão com a decisão dele de aceitar o outro, de aceitar a história do país e o tipo de nação que nós somos, uma ex-colônia que recebeu gente do mundo inteiro. Todos nós somos descendentes, em parte ou totalmente, de pessoas que vieram do exterior, com exceção dos povos originários, que graças a Deus estão aqui ainda conosco e devemos preservar. Mas o fato é, a aceitação do outro passa pela decisão. E a decisão tem dois tipos de decisão possíveis, duas estratégias possíveis diante dessa situação. Uma é a cultura de paz divulgada, como eu estou tentando fazer aqui agora, por exemplo, para o adulto que já tenha, eventualmente, algum preconceito contra religiões diferentes da dele, por alguém que já colocou essa mentalidade nele. Ele não precisa deixar a religião dele, mas aceitar que o outro existe e não promover violência, nem violência simbólica, nem violência física. E o outro caminho, que é melhor para o futuro, é construir no espaço escolar, que me parece ser o único instrumento civilizatório que pode chegar a esse ponto. O espaço escolar precisa responder à laicidade e à diversidade religiosa. Para nós que trabalhamos na frente da diversidade religiosa, que eu represento aqui, e no grupo Vida Ilícita e Religiões, que eu represento também, é nesse espaço que o ensino religioso laico, com formação em ciência das religiões, que já está prevista pelo MEC desde 2018, deve construir o cidadão ainda pequenininho, com a liberdade religiosa de manter, como reza, inclusive, o documento internacional da ONU, a religião da família, preservando a religião da família, sem converter ninguém, mas mostrando que há outras e que as outras precisam de respeito. Fora isso, se não fizermos isso, vamos acabar tendo um traço cultural que é diferente da intolerância religiosa que campeou no Brasil colonial e no Brasil imperial. É diferente, porque essa é pós-moderna, é midiática, é ligada ao mercado. Se ela se estabelecer plenamente, ela pode causar muitos danos à vida social brasileira.
O senhor falou aí na questão da laicidade do Estado, do Estado laico. Isso. E é um conceito que ainda não está muito claro para muita gente, professor. Não. Eu queria que o senhor, de forma didática e rápida, explicasse para o nosso telespectador esse conceito do Estado laico. A laicidade é o princípio segundo o qual o Estado tem que garantir a sua liberdade, telespectadora, telespectador, de decidir a sua religião ou não. Ou não, também pode ir para o ateísmo, para o agnosticismo, de falar em nome dessa religião e de expressar-se. O direito, inclusive, à liberdade de ter uma vivência espiritual. Então, o Estado deve proteger o direito à religião. A diversidade religiosa não é contra as religiões, absolutamente, pelo contrário, é a favor do direito do cidadão escolher. O Estado deve proteger principalmente aquelas religiões que estão sendo mais atacadas em circunstâncias de intolerância religiosa mundo afora. E o Brasil não está entre os casos mais graves do mundo, não, mas já tem bastante intolerância. Em muitos lugares, a intolerância religiosa gera guerra, tortura, vários tipos de crime, gera imigração forçada, dilacera famílias, gera escravidão. A Organização das Nações Unidas, agora pela manhã, cedinho, nós tivemos o Café da Manhã da Diversidade Religiosa 2021. Já tem 10 anos. Esse café da manhã foi virtual e nós tivemos a presença, falando lá da Etiópia, de um diplomata da ONU que trabalha só com intolerância religiosa, é Gerson Brandão, um brasileiro, e esse diplomata conhece mais que ninguém a situação atual da intolerância religiosa mundo afora. Ele vai em situações de limite humanitário, onde as pessoas estão sem ter o que comer, sem ter para onde ir, onde pessoas perderam filhos para o assassinato, o pai da família foi assassinado e ele recebe, por exemplo, como me falou da última vez que esteve aqui presencialmente, a mãe e 2 filhos, ela está feliz porque sobreviveu e conseguiu trazer pelo menos 2 filhos. É disso que estamos falando. Nós não estamos falando de um tema qualquer, não. Nós estamos num país onde a intolerância religiosa está crescendo, essa intolerância religiosa pode degenerar, e aqui, para completar a situação, existem diferenças entre as religiões que são muito grandes. Por exemplo, nós temos uma imensa maioria cristã, ou cristão ligado a instituições religiosas ou não, mas se consideram Jesus o mestre da vida, é perfeito, ótimo, isso nada contra. E essa imensa maioria cristã tem alguns segmentos que atacam muito fortemente pequenas demograficamente, né? Não em termos cosmogônicos ou simbólicos, são grandes como todas as outras, mas demograficamente menores setores religiosos que não agradam a certos cristãos, a cristãos de certas faces do cristianismo. Nós temos que admitir que é preciso controlar isso e dar liberdade religiosa, como a liberdade religiosa está presente na laicidade. A laicidade entrou meio estranha na história do Brasil. Entrou porque a República tinha medo que o imperador voltasse com o apoio da Igreja Católica. E aí os militares, a República começa com um golpe militar, os militares que governavam decidiram colocar a Igreja separada do Estado. Não há muita densidade filosófica nessa decisão. A gente tem que botar densidade nisso. Eu teria mais uma dezena de outras perguntas a fazer. O nosso tempo ele é muito curto, nós temos tempo para agradecer. Professor Carlos André Cavalcante, do Departamento de Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba. Obrigado, professor. Eu que agradeço a vocês. Intervalo, a gente volta já já. Uma da tarde, 40 minutos. Eu não tenho tempo para mais nada, só para agradecer a você pela audiência, pela companhia. Amanhã, 1h10, a gente volta com mais Primeiro Plano aqui na tela da Band. Fique agora com Gerardo Rabelo e o muito mais. Boa tarde para você, até amanhã.